Fala, jovem, beleza? Vamos aqui para a nossa primeira aula do curso de Comunicação Não Violenta. E a gente sabe que temos 4 passos na comunicação não violenta que são fundamentais. A gente vai desmembrar cada um desses passos, que são a observação, vai ser nossa aulinha de hoje, né? O segundo passo, qual é? Vamos ver se você sabe aí. Já falou aí, quem me acompanha no Instagram já tá sabendo, já viu quais são os 4 passos. Observação, muito bem. Sentimento, necessidade e o pedido, né? E a gente vai desmembrar e vai ver que isso tudo acontece quase que simultaneamente, mas a gente vai tentar tornar isso mais segregado no nosso dia a dia. A observação é o momento no qual você tem que aprender a analisar fatos. Analisar fatos significa não impor qualquer juízo de valor. Em outras palavras, não impor a sua opinião. É você olhar, por exemplo, para minha camisa e falar assim, ó, não, Jonathan, sua camisa, para o que eu vejo, enxergo, sem nenhum juízo de valor, ela é rosa. E com juízo de valor, ela é feia. Quando você põe a tua opinião sobre algo que não é um fato comum, que a maioria, pelo menos, consegue observar, você está entrando no momento do seu juízo de valor. Você vê uma pessoa com uma moça com um vestido, você fala, nossa, vestido horroroso. Como é que você pode falar isso? Para aquela pessoa, aquele vestido pode ser maravilhoso. Você vai assistir uma dança horrorosa. Como é que você pode falar isso? Para aquela pessoa e outras tantas, aquilo ali pode ser maravilhoso. Então você não está analisando um fato, você está impondo um juízo de valor. E é isso que a gente tem que começar a mudar na sua vida. Eu não estou dizendo para você que você não tem que ter valores, que você não tem que ter a sua própria opinião, que você não tem que ter o seu gosto. Mas você não pode ficar analisando a vida dos outros a partir da sua opinião. Você pode analisar a sua vida e até mesmo a sua própria vida, você tentar tirar um pouco dos seus valores, às vezes, para você se entender. Por quê? Porque os seus valores foram construídos ao longo do tempo, sob influência de muitas pessoas, pessoas que fizeram parte da sua vida. Então, quando você analisa algumas coisas, inclusive a você mesmo, você pode estar fazendo críticas a você mesmo que vieram da percepção de outras pessoas sobre você. Por exemplo, você faz uma coisa que alguém te disse que era errado. Várias vezes alguém diz, isso aqui não é correto. Aí você começa a falar, nossa, eu sou burro, eu fiz isso de novo, eu sou idiota, fiz isso de novo. Calma, veja bem, para de criar qualquer tipo de estereótipo para você, qualquer tipo de generalização para você. E o mesmo, principalmente, não faça isso com o outro. Porque quando você está fazendo muito isso com o outro, significa que você está fazendo muito isso com você. Tem gente que acha que não, ele é muito bom para criticar os outros, mas não se autocritica. Muito pelo contrário. Muitas vezes quando você está criticando a atitude de alguém, você está se projetando naquela pessoa. Você está vendo um erro seu naquela pessoa que você não tolera e aí você quer corrigir aquela pessoa de qualquer jeito. Eu vou te dar um exemplo. Um pai que se frustra porque o filho está tomando uma decisão que ele considera errada. Esse pai possivelmente já fez aquela mesma escolha e não se deu bem, ou viu pessoas à volta dele que fizeram essa escolha e não se deram bem. Então ele tem aquela sombra ali sobre a vida dele de que quem toma essa decisão não vai se dar bem, ponto final. Tem uma cena de um filme muito bacana, que é A Procura da Felicidade, com Will Smith e com o filho dele, que ele meio que reprime o filho dele na hora que o filho está jogando basquete. Olha, brinca aqui, mas não dedique muito tempo da sua vida para isso não, que possivelmente você vai ser como eu, vai ser mediano. Poxa, aquilo ali me impressiona, é uma cena muito forte, bacana, até baseado em fatos reais, porque ele vê que o filho dele fica muito desanimado e rapidamente ele tenta corrigir aquilo e fala, olha, não deixe que ninguém, nem mesmo eu, diga para você que você não pode, você não é capaz de fazer uma coisa. Se você sonha com aquilo, faça aquela coisa, vá atrás, corra. E de fato isso é uma verdade. Então, nós vivemos num mundo em que a gente já tem opinião formada sobre várias coisas, só que essa opinião, às vezes, ela é baseada no universo de pessoas que não se deram bem com determinadas escolhas. Isso não quer dizer que a outra pessoa fazer uma escolha como aquela, ela vai se dar mal com aquilo. Existe pouco espaço para se criar. É muito imposto à nossa sociedade qual é o mecanismo para se dar bem, para ser feliz. Olha, cuidado, somos cada um
diferentes uns dos outros. Temos as nossas individualidades. E se a gente não aprender a respeitar isso, e aprender a respeitar que mesmo que a pessoa faça uma escolha que para nós é equivocada, com ela aquela escolha pode dar certo, a gente não vai conseguir se comunicar nunca. A gente vai ficar batendo, dando um murro em ponta de faca, brigando, discutindo, gritando, berrando. E isso vai dar ruim, como dizem hoje em dia. Então você tem que aprender a observar as coisas com mais cautela. Não é porque uma coisa deu errado para você que vai dar para o outro. É claro que há alguns limites, há algumas situações, algumas coisas que acontecem na vida que a gente sabe que a gente não deve se arriscar, que há um risco, por exemplo, real de vida, né? Que há um risco ali real de você sofrer algum tipo de lesão física. É óbvio que nesses momentos a gente procura proteger e interferir. Mas de um modo geral, quando se trata de valores, nós temos que tomar muito cuidado. A escolha, por exemplo, de uma pessoa de repente ser música, para um pai isso é um desastre. Algumas pessoas dão certo com isso, a maioria não dá, mas é por isso que eu vou dizer para a pessoa que ela não deve tentar. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que as outras pessoas, elas têm um direito de enxergar a vida a partir da própria ótica delas. E aí, duas pessoas querem enxergar a vida a partir da própria ótica e querem colocar a sua própria ótica sobre a outra. E aí a comunicação se torna violenta. E aí ninguém se entende. Então, ao invés de fazer isso, você tem que aprender a analisar os fatos. Quando a gente fala de analisar fatos, existe uma criança chorando no shopping. Eu dou esse exemplo demais aí. Tentei esse exemplo no Instagram. E aí, às vezes, a gente olha aquela criança chorando, dando, né, chilique, como a gente diz, se mexendo para um lado para o outro. Você falou criança rebelde ou criança mimada. Tudo isso é julgamento de valor que você não pode fazer. Porque você não conhece a vida dessa criança, você não sabe como é que é o dia dela em casa, você não sabe se ela de fato é mimada, você não sabe qual é a relação dela com o pai, você não sabe se o pai que cria ela, se é o avô que cria ela, porque o pai tem que passar o dia inteiro trabalhando, não tem tempo. E quando o pai tenta ser autoridade na vida dessa criança, ele é desmoralizado pelo avô. A gente não sabe. São tantas as possibilidades que nós temos aqui, que a gente simplesmente faz um julgamento por uma única análise rápida da situação. Criança berrando no shopping é mimada. Uma pessoa que chega atrasada no trabalho todo dia, 7h15 da manhã, quando era para chegar às 7 horas, você fala, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa... Número 1, pode ser que essa pessoa não tenha como chegar antes das 7h15, porque o filho dela tem que ser deixado na escola às 7 e só abre o portão da escola às 7. Ou não, o ônibus que ela pega só chega, o ônibus mais cedo que chegar lá, ele vai chegar só às 7h15 lá. Então a gente tem que tentar entender um pouco mais a situação. Ah, Jonas, mas isso é um problema, o horário dela é às 7, ela tem que se virar. Tá. Aí é uma história dela com a chefia dela. Agora você falar que aquela pessoa é preguiçosa, é um julgamento seu de valor. E aí você começa a perceber que você começa a criar muito estereótipo, muita generalização. Você começa a julgar muitas pessoas, você começa a ver que você faz isso demais com as outras pessoas, assim como você faz isso com você também, né? Os seus chamados erros, você sofre muito com eles e não aprende a seguir adiante, dar um passo adiante, porque você continua preso nos próprios estereótipos que você já criou, nos seus próprios julgamentos de valor, né? Em seus julgamentos de valores. Então você tem que procurar se analisar de uma maneira mais precisa. Olha, tem um fato aqui, eu chego atrasado, a criança está chorando, mas isso é o único fato que eu posso observar. Daí falar que a pessoa é isso ou aquilo, até você mesmo falar, poxa, eu não dou certo com nada, porque eu não consigo nunca arrumar tempo para fazer isso, eu não consigo nunca arrumar tempo para fazer isso. Calma, por que você não arruma tempo? O que está acontecendo por trás disso? Analise a sua história, analise a história do outro, empatize com você e empatize com o próximo. Você percebe que se, por exemplo, eu marco com a minha namorada todo dia, um determinado horário, digamos que ela chegue sempre atrasada, como eu falei aí agora na situação. Imagina se eu falo assim, você demora muito tempo para se arrumar. Não sei, talvez seja por isso que ela chegue atrasada. Mas olha como é que eu poderia falar, amor, eu fico muito feliz com você, porque eu sei que seus atrasos é porque você está dando o seu melhor na hora de se produzir para me ver. E que você não gosta de sair bagunçada quando você está comigo. Caramba. Você concorda que é muito melhor do que você chegar e falar, poxa, você leva muito tempo para se arrumar? Caramba, você percebe que você mesmo vai pensar assim, poxa, que bacana, ela se atrasa, mas ela se atrasa se produzindo para mim.
Ou um homem que se atrasa pelo mesmo motivo para uma mulher. Olha que coisa bacana, né? Então, se a gente passar a tentar se comunicar, tentando observar o lado bom da atitude da pessoa, observar que por trás daquilo ali existe uma pessoa boa sim, existe uma possibilidade de uma tentativa daquela pessoa tá fazendo a coisa certa, ela está tentando acertar, você vai ver que sua comunicação com aquela pessoa vai melhorar, né? Então, assim, ô fulano, ou um apelido, por exemplo, soneca, cara vive dormindo no trabalho. Você fala assim, cara, o que acontece? Conta aí. O que você tá, às vezes, aí cansado e tal? Poxa, você já cria um campo de comunicação com aquela pessoa. E não um campo de rejeição. Gente, se as pessoas aprendessem a fazer isso, que aparentemente é muito difícil, mas pode ser mais fácil, se você começar a tomar consciência de que você precisa tentar entender o lado da pessoa e tentar mudar a palavra-chave, perspectiva sobre o fato. Porque não existe uma única perspectiva sobre aquela situação. É a famosa história do Davi e do Golias. Enquanto todo o exército estava tremendo perante o Golias, um dos menores do exército chegou lá, que não era nem do exército, era um pastor de ovelhas, foi lá e simplesmente observou. Tinha um fato, havia um gigante. E junto com o gigante havia uma grande testa. E se ele acertasse aquela testa ali, meu amigo, porque o tamanho do problema que ele tinha, ele conseguiu ver o tamanho da solução que ele poderia dar. E acertou aquilo ali, ó, acertou aquela testa, derrubou aquele gigante e foi lá e arrancou a cabeça do gigante fora, porque a queda do gigante ali, ele já apagou com aquela pedra, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante. Quer dizer, ele mudou a perspectiva, ao invés de só ver o gigante, ele viu o tamanho da solução que ele poderia dar junto com o tamanho do problema. Passe a fazer isso com sua vida, a observar as coisas dessa forma, evitando o seu juízo de valor, tentando empatizar com o próximo, praticando isso com você mesmo, mudando a perspectiva sobre o fato, olhando várias possibilidades, tentando entender, tentando dessa forma compreender ao invés de julgar. E assim você vai, com certeza, iniciar a melhor forma de você se comunicar com outra pessoa.